Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Relato número 13. Antes de começar os relatos, ficaria muito feliz em saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque seus fones e tente não deixar o medo te dominar. Bem, vamos continuar. Eu cresci em uma cidade pequena chamada São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas Gerais. Sabe aquele lugar em que todo mundo se conhece? O tipo de cidade onde a vida é simples, mas o medo é profundo, e até o barulho do vento nas árvores parece contar histórias. Pois é, não tem muito mistério, mas tem um quê de coisa escondida. Aquele interior que parece calmo, mas quem vive lá sabe que às vezes o silêncio é o mais assustador. Quando era mais novo, passei bastante tempo morando no campo, numa chácara que ficava a uns 30 quilômetros da cidade. A casa não era lá muito grande, mas era confortável, com um quintal enorme e um pequeno pomar que minha mãe sempre cuidava com muito carinho. Durante o dia, a vida lá era tranquila. Eu ajudava com as tarefas da casa, cuidava dos animais, ia à cidade de vez em quando com meu pai comprar alguns produtos na padaria São João, onde a dona Rita fazia o melhor pão de queijo da região. Às vezes eu ia à praça com os amigos, jogar conversa fora e até ver as meninas. Era tudo bem simples e em muitos aspectos muito bom. Mas tudo mudou numa noite, numa dessas que o céu parece mais fechado, mais escuro, como se o dia não tivesse dado espaço para a noite de verdade. Eu me lembro como se fosse ontem. Estava eu lá, deitado na cama, tentando pegar no sono depois de um dia de trabalho pesado. Naquela noite, o vento estava mais forte do que o normal. As árvores na beira do campo balançavam de um jeito estranho, como se quisessem falar algo que eu não estava entendendo. Eu não sabia, mas estava prestes a ouvir algo que me deixaria com o cabelo em pé pelo resto da vida. Eu tinha o costume de dormir com a janela aberta para sentir o frescor do campo. Numa dessas, acordado pela brisa fria que passava, ouvi o som de algo vindo do lado de fora. Um estalo. Não era só o vento, eu sabia. Levantei da cama e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. A casa ficava perto do mato e tudo o que eu via era a escuridão. Mas naquela noite a escuridão parecia mais densa, como se estivesse mais perto, mais pesada. Como se estivesse se preparando para engolir tudo ao redor. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só o vento, mas algo me dizia que não era bem isso. Aquela noite ficou marcada na minha memória, porque naquela madrugada, pela primeira vez, eu ouvi alguém me chamar. O som vinha do mato, mas parecia estar muito próximo. Lucas. A voz parecia um sussurro, mas era clara o suficiente para me fazer acordar e me levantar. Fiquei parado, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não poderia ser alguém da minha família. Todos estavam na casa. E a voz, que parecia sussurrar meu nome, não tinha um tom normal. Era como se algo estivesse tentando se comunicar comigo. Eu nunca tinha ouvido nada assim antes. Fiquei alguns minutos paralisado, sem saber se devia investigar ou simplesmente ignorar o que tinha ouvido. Mas, como qualquer pessoa curiosa, acabei me levantando e indo até a varanda. A brisa estava mais fria, o que me fez sentir um arrepio na espinha. Acendi a lanterna e iluminei o campo em frente. Não havia nada lá, só o pasto vazio e a escuridão. Voltei para dentro, com o coração batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir, e tentei convencer a mim mesmo que tudo não passava de imaginação. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto só aumentou. Eu estava começando a ouvir outros sons estranhos. Na noite seguinte acordei de novo, dessa vez por um barulho mais nítido. Parecia o som de passos, mas não passos de animais, não passos de gente. Eram passos pesados, como se algo estivesse andando pelo campo, perto da casa. Eu levantei da cama e fui até a janela, mas não vi nada. Só o campo vazio e o som se distanciando, como se fosse uma coisa que só estava ali para me testar. Eu tentei procurar uma explicação lógica. Talvez fosse algum animal que tivesse se perdido, mas ao longo das noites seguintes, o som foi se tornando mais claro, mais persistente. A sensação de estar sendo observado estava tomando conta de mim, como se algo ou alguém estivesse sempre por perto, esperando que eu olhasse para o lugar certo. Foi aí que eu decidi que precisaria contar a alguém. Minha mãe e meu pai, como sempre, eram muito racionais.
Eles me disseram que era só a imaginação e que o vento estava brincando com a minha cabeça. Eu até tentei acreditar nisso, mas algo dentro de mim não deixava. E foi numa dessas noites, já à beira de perder a paciência, que o que quer que estivesse me observando resolveu se mostrar. Eu estava sentado na sala sozinho, ouvindo a rádio do velho transistor do meu pai, um daqueles que não tem mais muito uso, mas que ele sempre gostou, quando ouvi de novo: Lucas! Dessa vez, a voz estava mais próxima, mais clara, como se estivesse do lado de fora, na varanda. Eu respirei fundo e fui até a porta, hesitante, mas curioso demais para ignorar. Quando abri a porta, o vento ficou mais forte, e a escuridão parecia ainda mais intensa. Eu segurei firme a lanterna e olhei para o campo. Nada, mas algo estava ali. Algo eu sentia. Fechei a porta rapidamente e trancada. Eu sabia que a coisa não era normal. Minha intuição dizia que não era um animal, nem um ser humano. O que quer que estivesse lá fora não era natural. Naquela noite, eu rezaria como nunca antes. Eu precisava de proteção. Eu precisava acreditar que havia algo, ou alguém, capaz de me proteger de algo que já não era mais só medo. Aquela noite foi só o começo. O que eu vi depois disso eu nunca poderia explicar de forma lógica. O que aconteceu depois daquilo, bom, eu vou contar daqui a pouco. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. O medo estava grudado em mim como uma sombra, me observando de perto, me sufocando a cada passo. Cada barulho, cada som vindo de fora me fazia pular, mas o mais estranho era que, por mais que eu quisesse ignorar, a sensação de que alguém estava ali, me vigiando, só aumentava. Eu me sentia impotente, preso na minha própria casa, como se tivesse sido marcado por algo que não sabia explicar. Nos dias seguintes, minha rotina se tornou uma luta constante contra o medo. Quando o sol começava a se pôr, eu sentia uma inquietação crescente. Durante o dia, as coisas pareciam mais ou menos normais, mas ao cair da noite, o campo se transformava. O vento ganhava uma força estranha, fazendo as árvores balançarem de um jeito que parecia mais um aviso. Eu não sabia de quem, nem de onde. Quando a noite caía, a casa, que sempre tinha sido meu refúgio, agora parecia uma prisão, e o campo, uma selva ameaçadora. Eu começava a perder a noção do tempo. As noites se arrastavam, e eu ficava acordado, com o radar ligado, sempre atento a qualquer movimento, qualquer som. Foi numa dessas noites que decidi, com o coração acelerado, que eu precisava responder àquela voz. Talvez assim, eu conseguiria entender o que estava acontecendo. No fundo, eu sabia que já não havia mais volta. Eu não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Quando a voz chamou de novo naquela noite fria, mais uma vez eu me levantei da cama, com a lanterna em mãos. Minha mente estava cheia de perguntas, mas uma sensação de terror paralisante me impedia de agir racionalmente. Era como se uma força invisível estivesse me puxando para a varanda. Ao abrir a porta, um calafrio percorreu meu corpo inteiro. A escuridão estava ainda mais espessa, mais sufocante. Eu olhei ao redor, mas não vi nada além de sombras dançando ao vento. "Quem está aí?" perguntei, a voz trêmula, tentando demonstrar coragem. O silêncio que se seguiu foi como uma resposta, mais opressiva do que qualquer palavra. Então, a voz respondeu de novo, mais forte, mais clara: "Estou aqui." Meu estômago deu um nó. Eu sabia, com certeza absoluta, que não era ninguém de carne e osso que estava ali. Uma sensação de que algo estava se aproximando me tomou por completo. Não era uma presença amigável. Não era algo que pudesse ser explicado. Era uma sensação profunda de que eu estava sendo observado por olhos que não pertenciam a esse mundo. Eu não podia ver nada, mas eu sabia que algo estava lá. Eu comecei a andar pelo campo, com a lanterna em mãos. A cada passo, o vento parecia me empurrar para trás, como se estivesse me alertando. Eu andei por algum tempo, sem encontrar nada, até que a sensação de estar sendo seguido se intensificou. Quando olhei para trás, o campo estava vazio, mas algo dentro de mim dizia que não era. Eu me virei de novo e vi uma sombra se movendo rapidamente na escuridão, na borda do campo. Era uma figura alta, magra, com braços longos demais para ser humana.
Eu fiquei parado, o sangue congelado nas veias, enquanto ela se aproximava. Não dava para ver o rosto, mas eu podia sentir que os olhos estavam fixos em mim. Aquela figura parecia flutuar, como se seus pés não tocassem o chão. Ela parou a uns 10 metros de mim, e o tempo pareceu congelar. O vento cessou. O silêncio era tão profundo que eu quase podia ouvir meu coração batendo. Eu estava preso, sem saber se corria ou se ficava ali, esperando que o pior acontecesse. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a figura desapareceu. Sumiu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Fiquei ali, na calada da noite, sentindo a terra fria debaixo dos pés e a sensação de que eu tinha visto algo que não deveria ver. Voltei para casa rapidamente, trancando tudo, e dessa vez nem tentei dormir. O medo que eu sentia era indescritível. A voz, a sombra, tudo parecia se conectar, mas de um jeito que eu não conseguia entender. Eu sabia que algo estava ali, me observando, me testando, me provocando. E o pior de tudo era que, por mais que eu tentasse racionalizar, algo me dizia que aquilo não era humano. Algo me dizia que aquilo já estava lá antes de mim. Eu passei a rezar todas as noites, sem falhar. Não sabia mais em quem acreditar, mas sentia que a única coisa que me manteria sadio seria minha fé. Enquanto o tempo passava, as vozes não paravam, e as sombras se tornavam mais nítidas, mais próximas. Eu já não conseguia mais distinguir se era real ou se era o fruto da minha mente enlouquecida pelo medo. Mas naquele dia, quando a luz do sol finalmente começou a surgir no horizonte, eu decidi que não podia mais viver daquela maneira. Aquele lugar já não era mais seguro para mim. Algo estava me perseguindo, e eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia como fugir. Aquela noite foi, sem dúvida, a mais assustadora de todas. Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O medo me consumia a cada minuto, e o silêncio na casa estava cada vez mais opressor. Eu não conseguia mais distinguir se o que ouvia vinha da minha cabeça ou se era realmente algo do lado de fora. A voz, as sombras, os passos no campo, tudo se misturava, e eu estava começando a perder o controle da situação. Naquela madrugada, os grilos haviam parado de cantar. O vento tinha cessado e o ar estava espesso, pesado. Era como se o mundo inteiro tivesse se silenciado para ouvir o que estava prestes a acontecer. Eu estava acordado como de costume, sentindo o pavor apertar minha garganta. Minha lanterna estava ao meu lado, e a espingarda que eu já havia começado a carregar todas as noites descansava na cadeira ao meu alcance. Mas nada disso me dava coragem suficiente para sair da casa. Foi então que a voz veio novamente, mais forte, mais imperiosa. Lucas, você não vai me ignorar, vai? Eu não aguentei mais. Levantei de um salto, o coração batendo no peito com força, e fui até a porta. Abri-a lentamente, mas a lanterna em minha mão tremia tanto que quase não conseguia segui-la. Quando olhei para o campo, nada. A escuridão estava densa e impenetrável, como um breu infinito que se estendia até onde os olhos não podiam ver. Mas algo estava ali. Algo que eu não podia ver, mas sentia. Era como uma presença invisível, algo que se arrastava pela terra, esperando para me pegar. Eu olhei mais uma vez para o campo, e foi quando a vi. A figura. A mesma sombra alta, magra, com os braços longos demais para ser humana. Ela estava parada no limite do mato, como se estivesse me esperando. Eu fiquei ali, congelado, sem saber o que fazer. O vento voltou de repente e a sombra se moveu, se arrastando lentamente em minha direção. Cada passo parecia pesar mais, como se o chão fosse feito de pura neblina, algo que se desfez a cada movimento. Eu sabia que não podia mais esperar. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixar aquilo se aproximar mais. Eu peguei a espingarda com as mãos trêmulas, mas não consegui puxar o gatilho. Algo me impedia, como se o próprio ar estivesse me segurando. A sombra estava mais perto agora, e eu podia ver mais detalhes dela, mas mesmo assim, não conseguia ver o rosto. Não havia rosto. Apenas uma escuridão que parecia refletir a minha própria alma. Eu olhei para os braços dela, longos e distorcidos, os dedos se estendendo como garras, como se quisessem me tocar.
foi quando a figura falou. A voz não era a mesma de antes, a voz que me chamava. Agora era algo profundo, como um eco distante, mas que reverberava em minha mente. Você não deveria ter me chamado, Lucas. Eu soltei a espingarda e ela caiu no chão com um estrondo. Minha mente estava paralisada. Eu sentia que não tinha mais controle sobre meu corpo. O medo me consumia e eu não conseguia mais respirar. A figura estava à minha frente agora, seus dedos quase tocando meu rosto, e o som de minha respiração era tudo o que eu podia ouvir. Quando finalmente consegui reagir, não sabia se estava acordado ou sonhando. Eu caí para trás, correndo descontrolado, e antes que eu soubesse, estava dentro de casa, trancado, tremendo. A luz da lanterna tremia, iluminando o quarto com sombras dançantes que pareciam querer me engolir. O medo estava em cada canto da casa, e a sensação de que a presença ainda estava ali, me observando, não me deixou por um segundo. Eu passei o resto da noite acordado, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Sabia que não poderia ser. Quando o sol finalmente surgiu, eu estava exausto, mas sem coragem para sair da cama. Eu já não sabia mais o que era real e o que não era. No dia seguinte, decidi que não podia mais ficar. Aquilo não era normal, e não importava o que o resto da cidade pensasse. Eu precisava sair dali, antes que fosse tarde demais. Quando falei para minha mãe e meu pai, eles estavam preocupados, mas também não acreditaram no que eu disse. Eles tentaram me convencer de que era só uma fase, que eu estava sobrecarregado com o trabalho. Mas eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Eu arrumei minhas coisas rapidamente e peguei o carro. Não olhei para trás. Enquanto dirigia, a sensação de que algo ainda estava atrás de mim, me seguindo, ficou me atormentando. Não sei se era real ou se minha mente estava me pregando peças, mas eu sabia que aquele lugar já não era mais meu. Quando olhei pelo retrovisor, vi algo por um segundo. Uma sombra se movendo, como se estivesse flutuando ao meu lado. Eu pisquei e desapareceu. Agora já se passaram meses. Eu nunca mais voltei àquela casa e nem pretendo. O medo ainda me persegue, mas de um jeito mais silencioso, mais insidioso. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio toma conta, eu ainda ouço aquele sussurro: Lucas. Mas no fundo, eu sei que não estou mais lá. Aquele lugar me deixou, mas algo ou alguém ainda está lá, esperando. Meu nome é Carlos, mas todo mundo me chama de Carlito. E eu nasci e cresci em uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Ribeirão das Palmeiras. O lugar é pequeno, sabe? Aquelas cidades que não aparecem em nenhum mapa turístico, mas que, para quem vive lá, parece que o tempo anda mais devagar. Tudo é mais simples, mais caseiro. O tipo de cidade onde todo mundo se conhece, onde até o padeiro sabe qual é o seu pedido favorito de manhã. Minha família sempre foi de gente humilde. Meu pai, seu Antônio, trabalhava como agricultor e criador de gado. Ele sempre foi um homem forte, mas a vida de campo o envelheceu rápido. Já a minha mãe, Dona Helena, era daquelas mulheres de fé. Todos os dias, antes de dormir, ela rezava um terço, pedindo proteção para nós. Era como se ela acreditasse que havia forças lá fora, fora do nosso controle, esperando uma brecha para entrar em nossas vidas. O que aconteceu naquela fazenda não só marcou minha infância, como me perseguiu por anos. E até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda vejo aquela casa. A velha casa do campo, com as janelas sempre fechadas, o céu cinza e uma sensação de que algo estava por vir, como se o próprio ar da fazenda tivesse algo a esconder, algo que até aquele momento eu não queria acreditar que existia. A história começa em um domingo de outono, quando as folhas começaram a cair e as tardes ainda eram quentes, mas o vento já trazia aquele friozinho característico da mudança de estação. Naquele ano, o milho estava para ser colhido e a expectativa era de uma boa safra. Só que, em uma manhã, meu pai notou uma estranha movimentação entre os milharais. Corvos, centenas deles. Eles atacavam a plantação com uma fome selvagem, consumindo cada grão que brotava das espigas.
Meu pai, seu Antônio, ficou transtornado. Ele era um homem paciente, mas com isso não teve jeito. Já bastava o trabalho árduo na roça, e ver as colheitas sendo destruídas dessa forma o fez perder a paciência. Como bom caipira, a primeira ideia dele foi colocar um espantalho na lavoura. Algo simples, mas eficiente, pensou ele. Vai assustar esses corvos e a gente volta a viver em paz, ele disse. Mas meu pai não acreditava muito nessas superstições. O espantalho para ele era só mais um boneco no campo, sem maior importância. Foi aí que entramos na história. A primeira tarefa foi montar o espantalho. Fui com ele até o galpão, onde encontramos uns trapos velhos, uns pedaços de madeira e uma camisa que no final serviram para criar o boneco. A cabeça foi feita com saco de estopa, e eu, ainda menino, fiz um sorriso torto no rosto do espantalho, tentando de algum jeito deixar aquilo mais amigável. Mas meu pai não gostou nada. Pegou o carvão, apagou minha tentativa e fez um rosto mais sério, com olhos penetrantes e uma boca fechada, como se o espantalho estivesse sempre em alerta. Naquela tarde, fincamos o espantalho no meio da lavoura. Ele ficou lá, com os braços esticados, como se quisesse abraçar a terra, protegendo as plantas. Durante os primeiros dias parecia funcionar. Os corvos começaram a se afastar e a lavoura ficou mais calma. Mas com o tempo, comecei a perceber algo estranho, algo que não fazia sentido. Cada vez que passava pela lavoura, o espantalho parecia estar me olhando, e eu não estou exagerando. Os olhos de estopa, feitos por meu pai, pareciam cada vez mais penetrantes, como se ele soubesse que eu estava por perto. Fui ignorando essa sensação, achando que era coisa da minha cabeça. Afinal, o espantalho era só um boneco de palha, e meu pai sempre dizia que o que importava era a prática, não a superstição. É só um boneco, rapaz. Não vai acontecer nada, dizia ele, como se tentasse se convencer do que estava acontecendo. Só que no fundo, eu sabia que não era só isso. Na sexta-feira à noite, a noite estava mais quente do que o normal. Eu estava com meu pai alimentando os animais quando passei perto da lavoura. Foi quando ouvi algo, um sussurro, um barulho abafado que parecia vir da direção do espantalho. Parecia o som do vento, mas não era o vento. Eu parei e olhei na direção dele. O espantalho estava lá, mas seus braços estavam mais baixos do que antes. Isso me fez sentir um arrepio na espinha, mas tentei ignorar. Voltei para casa e, como sempre, minha mãe já estava sentada na cadeira de balanço, rezando o terço. Mas ela parecia preocupada, mais do que de costume. Quando fui contar a ela sobre o espantalho, ela me olhou com uma expressão estranha e disse: "Tem algo errado naquele campo, meu filho. Você não deveria ter mexido com isso." E eu ri. Achei que fosse besteira, mas ela não parecia tão certa de si. Ela nunca foi de se assustar com nada, mas naquela noite havia algo em sua voz que me fez pensar que talvez ela soubesse de algo que eu não sabia. No dia seguinte, a coisa ficou mais séria. Meu pai, já de manhã cedo, foi até a lavoura para verificar se os corvos voltariam. Quando voltei de trabalhar no galpão, encontrei ele dobrado sobre o espantalho, olhando para o chão com atenção. Ao se levantar, me chamou: "Tonho, olha isso." Apontou para o chão e ali, ao redor do espantalho, havia pegadas. Mas não eram pegadas de animais, eram pegadas humanas, com dedos grandes e profundos, como se alguém tivesse andado por ali, mas o mais estranho, estavam descalças. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, e pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Ele não falava mais, não com aquela voz firme de sempre. Ele murmurou: "Isso não é normal." Ele tentou se convencer de que deveria ser algum animal, mas no fundo, nós dois sabíamos que não era só isso. O espantalho, com seus olhos de estopa, parecia nos observar. Durante a noite, os sons começaram a mudar. O campo, que sempre foi silencioso à noite, agora estava distante do normal. Ouvi o som de passos arrastados e, de vez em quando, um sussurro que parecia vir do próprio espantalho. E por mais que tentássemos, não podíamos deixar de sentir que algo estava ali. Algo não deveria estar. Naquela noite, meu pai ficou mais quieto do que o normal. Quando olhei para ele, percebi que, como eu, ele já não via mais o espantalho da mesma forma. Ele não disse nada, mas sabia que o que começava a acontecer não podia mais ser ignorado. Aquela noite mal consegui dormir.
O calor da tarde ainda estava presente, mas o silêncio do campo me sufocava. Eu sabia que algo estava errado, mas a explicação racional parecia cada vez mais distante. O espantalho estava apenas um boneco, certo? Não podia ser mais do que isso. Mas cada vez que eu olhava para ele, a sensação de estar sendo observado aumentava. E o pior, cada movimento que o espantalho fazia era inquietante. Quando o sol se pôs, ele parecia mais fixo, mais presente. Algo me dizia que ele não estava ali para apenas espantar os corvos. A noite passou lentamente. Eu ouvia os sons estranhos vindos da lavoura, como se o campo tivesse ganhado vida própria. Meus pensamentos estavam dispersos, e eu me sentia desconectado do mundo, como se estivesse preso dentro de um pesadelo. O cansaço me fez cair no sono, mas o pesadelo que eu tanto temia me encontrou. No meio da madrugada, acordei com um som abafado, como se algo estivesse se arrastando. A sensação de que algo estava ali, observando, me fez gelar na cama. Corri até a janela e, do jeito mais cuidadoso possível, olhei para fora. O espantalho ainda estava lá, parado como sempre, mas seus olhos de estopa estavam agora virados diretamente para a casa. Para mim, um calafrio percorreu minha espinha. Eu me senti paralisado, incapaz de desviar o olhar. Ele me observava. E não era só a minha imaginação. Eu sabia que não era. Aquela sensação me consumiu de tal forma que eu não consegui mais ficar na cama. Levantei-me e, de forma automática, peguei minha lanterna e fui até o campo. Não pensei em nada, apenas andei como um zumbi, com o coração disparado. O vento estava estranho naquela noite. Não soprava, mas ainda assim o campo parecia respirar, e o espantalho, de alguma forma, respondia à presença de alguém. Ao me aproximar, o que vi me fez parar imediatamente. O espantalho estava caído no chão. Não era como se tivesse caído por acidente. Parecia que alguém o tinha arrancado do lugar e o jogado ali de qualquer jeito. Suas estacas estavam quebradas, e as roupas rasgadas estavam espalhadas ao redor, como se alguém tivesse feito questão de destruir aquilo. Mas o mais estranho eram as pegadas ao redor do espantalho. Não eram marcas comuns, como as de animais que a gente vê por aí. Eram pegadas humanas, pegadas grandes demais, com dedos largos, desproporcionais. Eu sabia que não era só o medo falando, mas ali estava a evidência. Algo estava se movendo ali. Foi então que uma sensação de pânico tomou conta de mim. Eu sabia que não estava sozinho. A sensação de estar sendo vigiado era tão forte, tão intensa, que meu corpo parecia responder a isso, como se estivesse em perigo iminente. E não era só o espantalho, não era só as pegadas. Algo mais estava por ali, algo que eu não podia compreender. Quando olhei para o campo, vi uma sombra se movendo entre as árvores, algo que se arrastava de forma errática, como se estivesse perseguindo algo. Meus olhos ficaram fixos nela, tentando entender o que era. A lanterna piscava, falhando intermitentemente, e a sombra se aproximava. Não conseguia distinguir com clareza, mas sabia que era grande e que não deveria estar ali. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. A sombra se afastou rapidamente, mas a sensação de perigo ficou ainda mais forte. Eu estava começando a entender que havia algo alienígena naquela fazenda, algo que se alimentava do medo, algo que não deveria estar ali. Voltei correndo para casa sem olhar para trás. A sensação de estar sendo perseguido se intensificava, como se estivesse em um pesadelo sem fim. Quando cheguei à porta, vi que meu pai estava deitado no sofá, com uma expressão estranha no rosto. Ele não estava dormindo, mas parecia paralisado, com os olhos vazios, como se tivesse visto algo além da compreensão humana. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Fiquei ali, esperando que ele dissesse algo, até que finalmente ele murmurou, em voz baixa mas firme: "Eu sei o que está acontecendo aqui, e você também sabe." Eu congelei. O que ele queria dizer com aquilo? Ele sabia o que estava acontecendo ali, mas não me contou. Meu pai, um homem forte, que nunca demonstrou fraqueza, estava agora frágil, com olhos perdidos. Eu sabia que, de alguma forma, ele tinha experimentado o que eu tinha experimentado, mas ele não me contou. Ele não me contou.
Nos dias seguintes, a situação só piorou. A presença no campo estava mais forte, e o espantalho, aquele simples boneco, parecia ter uma força própria. Ele começou a mudar de posição durante a noite, mas não era uma mudança simples. Ele ficava mais perto da casa, seus olhos de estopa sempre voltados para a janela, como se estivesse vigiando nossa casa, nos esperando. Foi então que comecei a perceber que não éramos os únicos na fazenda. Os corvos, que antes eram uma ameaça, começaram a desaparecer. Mas em seu lugar, outras criaturas, coisas distorcidas, começaram a aparecer. Eu vi sombras se movendo pelas árvores, vi olhos brilhando no escuro e ouvi sons que não pertenciam a este mundo. Meu pai parecia cada vez mais distante e, à medida que os dias passavam, ele estava cada vez mais calado. Eu não sabia se era o medo ou o cansaço, mas algo dentro dele estava quebrado. Ele já não lutava como antes. Eu sabia que a fazenda tinha sido marcada de alguma forma. Algo havia sido liberado ali e nada mais seria como antes. Aquele espantalho que meu pai montou com tanto esforço agora estava além da compreensão. Ele não era mais apenas um boneco. Algo maior estava por trás de tudo aquilo. Algo que não deveria ser mexido. Naquela noite, eu fui até a lavoura sozinho. O espantalho estava lá, mas a presença dele era agora pesada, como se ele estivesse vivo, como se estivesse esperando por algo. Ele não era mais inofensivo. Algo estava em movimento, algo que nem mesmo meu pai, com toda a sua experiência de campo, conseguia entender. Eu sabia que precisaria enfrentar aquela força e que, se não o fizesse, nunca mais seria o mesmo. Aquela noite, eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Tudo ao meu redor parecia pesado demais, como se o ar estivesse carregado de algo que não deveria estar ali. Eu olhava para o espantalho, ainda com seus braços estendidos, como se estivesse me chamando. A sensação de ser observado nunca foi tão forte. Eu sabia que não poderia mais ignorar, que não tinha escolha, a não ser enfrentar o que fosse aquilo que estava invadindo minha vida, nossa casa, nossa terra. A noite estava mais escura do que o normal. Não havia estrelas no céu, e o silêncio era tão denso que parecia me engolir. Só o som dos meus próprios passos quebrava a quietude do campo. O espantalho, de pé na lavoura, me encarava sem desviar os olhos, como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Ou talvez esperando para que algo acontecesse. Eu não sabia mais o que era real. Com a lanterna tremendo nas mãos, caminhei em direção ao espantalho. O medo estava tão presente que o cansaço e a angústia eram quase palpáveis. Meus pés estavam pesados e, a cada passo, a sensação de que eu estava sendo caçado só aumentava. No fundo, eu sabia que não deveria estar ali, mas uma força maior parecia me puxar, me obrigando a chegar mais perto, a entender o que estava acontecendo. Quando cheguei até ele, o espantalho não se movia. Seus olhos de estopa me fitaram com uma intensidade que cortou minha respiração. O campo estava mudo, como se o mundo inteiro tivesse parado para observar. A lanterna piscou novamente, e foi então que vi o que eu mais temia. Ao redor do espantalho, marcas de mãos estavam gravadas no chão, profundas, como se uma força sobrenatural tivesse feito aquilo. Não era mais um boneco. Não era mais algo inofensivo. Era um marco, um aviso. Foi quando percebi que não estava sozinho. Uma figura apareceu entre as árvores, distante, mas ainda assim impossível de ignorar. Não era humana, não tinha contornos definidos. Era uma sombra, mas algo que se movia, como se a própria noite tivesse se materializado diante de mim. Não sei como descrever o que vi. Parecia um corpo alto, com braços longos, e uma presença que me fazia sentir que o espaço ao redor estava sendo distorcido. Não era humano. Eu senti isso com cada fibra do meu ser. A sombra avançou em minha direção, e o espantalho, agora com os braços levantados, parecia reagir, como se estivesse chamando aquela coisa. Era como se as duas entidades estivessem conectadas, como se aquele boneco fosse um portal para algo muito mais antigo, muito mais sinistro. O grito que ecoou da figura foi o pior som que já ouvi. Era como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, uma mistura de desespero e raiva. A figura se aproximou mais, e a lanterna apagou de uma vez, deixando tudo em uma escuridão total. Eu não conseguia mais ver nada.
Só ouvia o som da minha própria respiração, acelerada e desenfreada. Corri, mas não consegui mais distinguir o caminho. A sensação de estar sendo perseguido cresceu ainda mais. Eu sentia os passos atrás de mim, mas quando olhava para trás, não via nada, apenas a escuridão engolindo tudo. O vento começou a soprar com força, e a sensação de pressão aumentava a cada segundo. Era como se o próprio campo estivesse se tornando uma prisão, como se tudo estivesse se fechando ao meu redor. Quando finalmente cheguei à porta da casa, com os olhos cegos de terror, percebi que a presença não havia desaparecido. Eu não estava mais sozinho. Algo estava dentro da casa, aguardando, esperando. Mas não consegui pensar em nada além de correr para dentro. Fechei a porta com a última força que me restava, tremendo, sem saber o que mais fazer. Na manhã seguinte, meu pai estava diferente. Ele não falava, não me olhava mais da mesma forma. Eu vi um medo profundo em seus olhos. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que aquele espantalho representava. Mas, por algum motivo, ele nunca me contou. Passei a semana seguinte sem coragem de sair de casa. O campo parecia distante e a terra já não me era mais familiar. O espantalho lá fora, com seus olhos vazios, ainda cumpria sua função de espantar os corvos. Mas para mim, ele sempre foi mais do que isso. Era um aviso, uma presença que não era mais só uma peça de campo. Ele era um ponto de ligação, uma força que, de alguma forma, estava despertando. Eu sabia que algo maior estava em jogo ali, e nada mais seria como antes. Foi então que, na última noite que passei ali, meu pai se virou para mim e disse com um tom grave: "É melhor você ir, filho. Essa terra já foi marcada." Eu sabia que ele estava certo. Algo estava preso ali, e nós não tínhamos mais o controle sobre isso. Parti para a cidade no dia seguinte. Nunca mais voltei àquela lavoura. Mesmo com os anos passando, aquele espantalho nunca saiu da minha mente. Ele está lá, de pé, com seus olhos vazios e seu sorriso torto, esperando pela próxima noite. Algo terrível vive ali. Algo que foi liberado. Algo que não pode mais ser parado. E quando a noite cai, no silêncio do campo, eu ainda ouço os sussurros e o som de passos arrastados, lembrando-me do que vimos, do que enfrentamos, e que talvez nunca devêssemos ter descoberto. A experiência no campo foi a marca que jamais sairá de mim. Aquela terra, aquela lavoura, e especialmente o espantalho, me ensinaram que nem tudo no mundo é explicável. Algumas coisas devem ficar enterradas, esquecidas, porque quando você toca no desconhecido, não há volta. Algo fica preso, algo escapa, e eu não quero saber o que é. Eu não quero saber mais. Meu nome é Maria, mas por aqui todo mundo me chama de Mariazinha, um apelido que ficou desde quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais. Cresci em uma fazenda, uma vida simples, em meio a plantações de café e milho. Acordava cedo, com o sol já batendo na janela, e o café fresquinho para começar o dia. Nada demais, tudo muito tranquilo. O tipo de lugar onde a rotina segue num compasso devagar, sem pressa de ir embora, como se o tempo não tivesse pressa de passar. Os patrões eram gente boa, embora um tanto fechados. O dono da fazenda, o seu José, trabalhava nos campos durante o dia, e Dona Clara, a patroa, se ocupava das tarefas de casa. A fazenda tinha tudo o que precisávamos. Uma casa grande, antiga, com aquela varanda de madeira que rangia sempre que alguém passava. O cheiro do campo se misturava com o da comida caseira que Dona Clara fazia na cozinha. Era uma vida boa, mas ao mesmo tempo estranha de certa forma. Um lugar afastado da cidade, longe da agitação, onde a paz se misturava com a solidão. No começo, tudo parecia normal, uma vida simples, mas até que, aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Era uma sensação estranha, algo no ar que não se explicava direito. Se antes a casa era minha amiga, de repente, parecia mais distante. Quando as noites caíam, o silêncio era ainda mais presente, e eu me via ali, lavando a louça, e sempre olhava para a janela da cozinha, a mesma janela onde tudo começou.
Uma noite de outono, quando o vento balançava as árvores lá fora, foi a primeira vez que vi. Estava ali, lavando os pratos, distraída, quando um movimento me chamou a atenção. Olhei para fora e vi um homem. Ele estava parado no campo, olhando diretamente para mim. Um homem com chapéu escuro de estatura média. Não se movia, apenas me observava. O coração me disparou na hora. Eu parei o que estava fazendo e me afastei da janela, mas ele continuava lá, imóvel, com o olhar fixo em mim. Não era possível, pensei. Não estava ouvindo passos, não havia ninguém na casa, e as luzes das outras partes da casa estavam apagadas. O que ele queria? Eu tentei me convencer de que era apenas uma imagem do meu cansaço, mas aquele olhar não me deixou em paz. Ele me perseguiu durante toda a noite, como um eco que não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, fui olhar a janela novamente. Estava vazia. O homem não estava mais lá, e a janela parecia inofensiva, como deveria ser. Mas o que aconteceu à noite, aquele olhar penetrante, não me deixou. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum vizinho, alguém que passava pela estrada de terra, mas aquele homem, aquele olhar parecia me vigiar, como se ele estivesse esperando por algo. As noites seguintes foram bem semelhantes à primeira. Eu tentava seguir com minha rotina, mas sempre que lavava os pratos, lá estava o olhar. Às vezes, quando me aproximava da janela, sentia um arrepio, mas quando olhava, o homem já não estava mais lá. Sempre me sentia observada, uma sensação crescente de que ele estava ali, embora ninguém mais visse nada. Dona Clara e seu José, meus patrões, estavam tão ocupados com o trabalho, e sempre que eu mencionava o que estava acontecendo, eles apenas riam. "É só coisa da sua cabeça, Maria", dizia Dona Clara, com aquele sorriso cínico, mas eu sabia que o homem estava lá. A sensação de ser vigiada se intensificava cada vez mais. Não era normal. A casa parecia ainda mais vazia à noite, e o silêncio se tornava mais perturbador. O olhar parecia me perseguir, vindo de longe, como se ele estivesse sempre esperando o momento certo para aparecer. E ele apareceu, noite após noite, sempre à mesma hora, depois que a casa se enchia de silêncio. Na terceira noite não aguentei mais. Decidi encarar o que estava acontecendo. Fui até a janela da cozinha, acendi a luz e olhei. Lá estava ele. O homem estava mais perto da janela do que nunca. Seus olhos estavam enormes, quase desproporcionais, e sua pele parecia esbranquiçada como uma máscara. O chapéu que ele usava havia desaparecido, e no lugar, um sorriso estranho tomou conta de seu rosto. Um sorriso largo, desproporcional. Foi quando ele me viu. Seus olhos brilharam de maneira estranha, e como se cansado da minha presença, ele deu um passo para trás e sumiu na escuridão. Fiquei paralisada, não consegui me mover. Eu sabia que o homem estava ali, mas ninguém mais acreditava em mim. Eles disseram que eu estava imaginando coisas, que não havia nada de errado, mas eu sabia, de dentro do meu peito, que algo estava muito errado. Eu vi o que vi. Nos dias seguintes, a presença do homem desapareceu. Ele sumiu, mas a sensação de ser observada nunca me deixou. Eu tentei continuar a rotina, mas a cada noite, a sensação de que algo estava espreitando me deixava inquieta. Eu tentava evitar a janela, mas sempre que passava por ela, sentia aquele calafrio, como se os olhos daquele homem estivessem ali, me observando. O medo começou a se infiltrar em tudo. Quando a noite chegava, eu evitava olhar para fora. A casa que antes me trazia segurança parecia agora um lugar de pavor. Lembro-me de uma noite quando o vento soprava forte e a casa rangia, que me dei conta de que, talvez, o que vi não fosse apenas uma visão. Talvez fosse algo mais, algo sobrenatural, mas que ninguém queria acreditar. Não sei até hoje o que era aquele homem, ou o que ele queria de mim. Eu não conseguia explicar. Às vezes, quando o vento sopra à noite, quando as sombras se estendem pela casa, eu fico lá, parada, lembrando daquelas noites e do olhar que me perseguia. Ele se foi, mas eu nunca mais consegui olhar para uma janela da mesma forma. Hoje, sempre que estou perto de uma janela à noite, um arrepio percorre a minha espinha, como se o homem estivesse ali, à espreita, esperando o momento certo para voltar.
Eu nunca soube o que ele queria, nem se era um homem de verdade ou algo mais sinistro, mas uma coisa eu sei: a sensação de ser observada nunca se apagou. Até hoje, sempre que o vento sopra e as sombras se estendem pela minha casa, o que eu vivi ainda me persegue. Mesmo agora, depois de tanto tempo, eu não posso evitar de olhar por trás das cortinas, porque no fundo, eu sei que algo ainda está lá, esperando por mim. Meu nome é Lúcia, e há muito tempo atrás, quando eu ainda era bem jovem, aceitei uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Eu morava na cidade de Curitiba, mas sentia uma necessidade de mudança, um cansaço da rotina agitada da cidade grande. Então, a oportunidade de trabalhar em uma fazenda no interior do Paraná apareceu, e eu, na ânsia de escapar da correria, decidi que seria o momento certo para ir. A fazenda ficava a cerca de 80 quilômetros da cidade, em um vilarejo afastado chamado São José do Rocio. O nome parecia de outro tempo, como se fosse uma dessas localidades esquecidas pelo mundo, que no fundo ainda guardavam seus próprios mistérios. A estrada de terra que dava acesso à fazenda serpenteava por entre grandes plantações de milho e soja, e em algumas partes passávamos por florestas de araucárias, cujas copas altas criavam uma sombra densa, quase opressiva. Quando cheguei à fazenda, a visão era tranquila, mas com algo estranho no ar. A casa principal era uma construção antiga, de madeira, com telhas de barro que estavam manchadas pelo tempo. A varanda era larga, com um banco de madeira desgastado, onde os antigos moradores provavelmente passavam as tardes. Mas o que me chamou a atenção foi a sensação de isolamento. A fazenda ficava distante de qualquer outra propriedade, e o único som que se ouvia era o vento cortando as árvores e o canto dos passarinhos. A dona da fazenda, Dona Olga, era uma mulher já idosa, de poucas palavras. Ela me recebeu com um sorriso gentil, mas havia algo na forma como ela me olhava que me incomodava um pouco. O homem que trabalhava com ela, seu Jorge, também não falava muito. Ele se ocupava com o gado e com as plantações, mas parecia sempre um tanto distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Não havia crianças na casa, apenas Dona Olga, seu Jorge e eu. No começo, os dias foram tranquilos. Eu acordava cedo, ajudava na cozinha e na manutenção das tarefas diárias. Mas, à medida que os dias passavam, comecei a perceber algo peculiar. À noite, quando todos estavam dormindo, o silêncio era absoluto, com exceção de um som estranho que vinha da direção da floresta. Era como um estalo, algo semelhante a um galho quebrando, mas com um ritmo constante, como se alguém estivesse andando por ali. Sempre que ouvia, meu coração acelerava, e eu me perguntava se era algum animal, mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais. Uma noite, enquanto estava na cozinha lavando os pratos, olhei pela janela e vi uma figura parada na escuridão. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, com uma capa preta que esvoaçava ao vento. Ele estava a uma distância considerável, parado entre as árvores, e seus olhos, embora distantes, pareciam me encarar fixamente. A sensação de desconforto foi imediata. Não consegui identificar de onde ele vinha, nem o que fazia ali, mas algo me dizia que ele não estava apenas passando. Fiquei congelada por um momento, olhando para ele, mas o homem não se mexia. Era como se estivesse esperando algo, observando cada movimento meu. Eu sabia que ele estava ali, mas não conseguia chamar Dona Olga ou seu Jorge. Meus pés pareciam grudados no chão, e quando finalmente consegui olhar para o outro lado da casa e voltar à janela, a figura tinha desaparecido, simplesmente sumido. Naquela noite não consegui dormir pensando naquele homem e na sensação estranha que ele me causou. No dia seguinte tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse um pescador perdido, alguém da vizinhança, ou até mesmo a minha mente me pregando uma peça. Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Durante o dia tudo parecia normal, mas à noite o medo voltava. Eu começava a me sentir observada, e o som dos estalos na floresta aumentava. Parecia que a cada noite que passava, algo mais estava se aproximando, e o homem que vi parecia ser apenas o início de algo muito mais perturbador. Uma noite,
Me arrisquei a sair e ir até o local onde o homem estava. A escuridão era espessa e a lanterna mal iluminava o caminho. Cheguei até a borda da floresta, mas não encontrei nada. Porém, o som dos estalos continuava. Quando voltei para casa, fui recebida por um clima estranho. Dona Olga estava mais quieta do que o normal, e seu Jorge parecia distante, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que essa fazenda escondia segredos muito mais sombrios do que imaginava. A sensação de estar sendo observada não desapareceu na manhã seguinte. Eu tentei ignorar, mas era impossível não sentir que algo estava errado. A fazenda, que parecia tão acolhedora nos primeiros dias, agora tinha um ar de mistério, uma tensão invisível que pairava sobre tudo. Dona Olga continuava com sua rotina silenciosa, sempre na cozinha, ou cuidando de algumas plantas nos fundos da casa. Seu Jorge passava os dias no campo, como sempre, mas ele também estava mais quieto. Algo nele estava diferente, como se ele estivesse preocupado com algo que não queria compartilhar. Eu não conseguia mais olhar para a floresta da mesma maneira. Quando passava perto das árvores, sentia um frio na espinha. O vento, que antes trazia um frescor agradável, agora parecia sussurrar palavras que eu não conseguia entender. Os sons dos estalos nas árvores continuavam, e o homem de capa preta parecia sempre estar por perto, mas cada vez mais distante, como se estivesse me seguindo, sempre observando. A cada noite o homem se aproximava mais. No início, ele ainda estava a uma boa distância, parado entre as árvores, mas em uma noite, ele estava bem mais perto. Eu estava na cozinha, cortando uns legumes para o jantar, e olhei pela janela. O homem estava ali, na beira do campo, a apenas alguns metros de mim. Desta vez, ele estava mais visível. O chapéu escuro, que antes parecia ser apenas uma silhueta, agora estava bem definido. Seus olhos, grandes e arregalados, fixavam-se diretamente nos meus, como se me desafiasse a olhar para ele. Não consegui mais me controlar. Corri até a porta da cozinha, abri-a com pressa e saí para o quintal. A noite estava fria, e a única luz que eu tinha era a da lanterna. Quando olhei para o campo, ele já não estava mais lá. O vento havia parado de soprar, e o silêncio era absoluto. A sensação de medo, no entanto, ainda pairava no ar. Algo me dizia que ele estava por perto, observando-me da escuridão. Corri de volta para a casa, trancando a porta atrás de mim, e comecei a orar. Nunca fui muito religiosa, mas algo naquela fazenda estava me deixando desesperada, como se eu precisasse de proteção. A cada noite, a sensação de ser vigiada aumentava, e as aparições se tornaram mais frequentes. Era como se o homem estivesse se tornando mais ousado, mais presente. Eu já não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era fruto da minha mente. Dona Olga, em suas orações, parecia não perceber nada de estranho. Às vezes, ela murmurava palavras em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém que eu não via. Mas eu sabia que o homem estava lá. Sempre que olhava pela janela, seus olhos estavam lá, fixos em mim. Durante o dia, ele não aparecia, mas à noite ele estava sempre lá, esperando. Foi então que, em uma noite particularmente fria, algo diferente aconteceu. Eu estava na varanda, tentando respirar o ar fresco, quando ouvi um som vindo da floresta. Não era um estalo como os anteriores, mas sim um som arrastado, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo chão. Eu tentei olhar para a escuridão, mas a lanterna mal iluminava o caminho. Foi então que vi. Não era o homem de capa preta, mas sim uma sombra estranha. Era alta, muito mais alta que qualquer ser humano. Ela se movia lentamente, como se estivesse se arrastando pela terra, e seus passos eram pesados, como se algo estivesse tentando se esconder no campo. Eu me afastei da varanda, meu coração batendo forte. A sombra desapareceu na escuridão, mas o medo ficou. Na manhã seguinte, o dia parecia normal, mas dentro de mim, a inquietação só aumentava. A fazenda estava silenciosa demais, e eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Durante o almoço, Dona Olga comentou algo que me fez ainda mais apreensiva. Você sentiu, não é, Lúcia? Algo estranho naquela floresta. Eu ouço as árvores sussurrando. Algo está por aí, espreitando.
Eu olhei para ela, tentando disfarçar o medo que me consumia. Ela parecia tranquila, mas eu sabia que não era só imaginação. Eu sabia que o que eu estava sentindo era real. Quando à noite o homem voltou a aparecer, ele não estava mais apenas parado. Ele estava se movendo, caminhando pela beira da estrada, com seus olhos sempre fixos em mim. Ele parecia estar mais próximo a cada vez, mais audacioso, como se estivesse se aproximando da casa, da minha segurança. Eu queria gritar, correr, sair dali, mas algo me impedia. Era como se, de alguma forma, eu estivesse sendo atraída por ele. Era uma sensação tão forte que não conseguia afastá-la. E mais uma vez, a presença dele foi o que mais me incomodava. Ele nunca disse uma palavra, nunca fez um movimento que fosse mais do que a simples presença no campo, mas sua presença era suficiente para me fazer sentir uma pressão imensa. Algo estava errado, e eu sabia disso. A noite seguinte chegou, e minha mente já estava em completo turbilhão. Eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais pensar direito. Quando o homem apareceu mais uma vez, agora mais próximo da janela, minha respiração falhou. Seus olhos brilharam no escuro, e sua figura ficou tão clara que eu quase não acreditei no que estava vendo. O olhar dele me congelou no lugar, e pela primeira vez, uma parte de mim sabia que aquilo não era mais humano. Era algo que estava se alimentando do meu medo, da minha energia. Quando ele sorriu, com aquele sorriso largo e distorcido, um calafrio percorreu minha espinha. Aquela expressão era insuportável. Antes que eu pudesse reagir, ele se afastou para a escuridão, mas algo dentro de mim sabia que ele não iria embora tão facilmente. Eu sabia que algo estava errado, mas o medo estava começando a me dominar de tal forma que já não conseguia mais distinguir se o que sentia era real ou apenas minha mente sendo tomada pela tensão das últimas semanas. Cada noite, o homem de capa preta estava lá, mais próximo, mais audacioso, e sua presença parecia estar se infiltrando nas paredes da casa. O ar parecia mais denso, como se a própria atmosfera estivesse carregada de algo sombrio. Naquela noite, o vento estava forte, e o som das árvores se balançando parecia mais forte do que nunca. Os faróis da casa estavam apagados, e apenas a luz fraca da lanterna iluminava o caminho para a cozinha. Eu estava lá, preparando algo para comer, mas meu corpo estava tenso, e minha mente, uma tempestade de pensamentos. O homem apareceu novamente, agora parado ao lado da janela da cozinha, muito mais perto do que nas outras noites. A cada segundo, ele se aproximava mais. Não havia mais espaço entre nós. Olhei diretamente para ele, e foi nesse momento que a verdadeira natureza daquilo que eu estava vendo se revelou. Seu rosto estava coberto por uma máscara de estopa, mas seus olhos, aqueles olhos não eram humanos. Eles eram enormes, brilhavam com uma luz esverdeada, e quando ele me encarava, senti como se minha alma estivesse sendo devorada. Um frio indescritível tomou conta de mim. Era como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando. Como se ele estivesse se alimentando do meu medo, crescendo cada vez mais forte a cada olhar. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Estava presa na minha garganta, e ao invés disso, um som rouco e abafado escapou. O medo havia me aprisionado. Mas naquela noite, algo em mim mudou. Eu sabia que não podia continuar vivendo naquele pesadelo. Eu precisava enfrentar isso. Precisava saber o que estava acontecendo, ou então eu nunca mais conseguiria viver em paz. Decidi sair da cozinha. Não importa o que acontecesse. Eu tinha que encarar aquilo de frente. Corri até a varanda e olhei para o campo, onde o homem estava agora, mais perto do que nunca. Ele estava parado, mas não olhava mais diretamente para mim. Seus olhos estavam voltados para a floresta. Senti um arrepio percorrendo minha espinha e uma sensação de que algo muito maior do que eu poderia imaginar estava lá, aguardando. Aproveitei o momento em que ele parecia distraído e, com o coração batendo a mil, corri para o campo. Cada passo era um esforço e parecia que o ar estava se tornando mais pesado. A noite estava absolutamente silenciosa. A sensação de ser observada nunca foi tão forte. Mas eu não podia voltar atrás. Eu precisava descobrir a verdade. Quando cheguei perto da borda do campo,
Vi o homem mais uma vez, mas desta vez ele estava virado para a floresta. Eu sabia que precisava me aproximar ainda mais. Cheguei perto o suficiente para ouvir o som abafado da respiração dele, uma respiração pesada, como se o ar estivesse sendo sugado de seu corpo. Não sei se foi coragem ou desespero, mas algo dentro de mim me empurrou para frente. Tentei olhar diretamente para ele, para entender o que ele realmente era. Foi então que ele se virou lentamente. Seus olhos, agora mais intensos, estavam fixos nos meus, e eu pude ver que não havia mais nada humano neles. Eram como buracos escuros, vazios, sem vida, mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava ali para me caçar. Ele estava ali para terminar o que havia começado. Você não deveria ter vindo aqui. A voz veio de onde ele estava, mas não de sua boca. Era uma voz que parecia vir de todos os lados, debaixo da terra, das árvores, de cada folha que balançava ao vento. Um arrepio imenso tomou conta de mim, e eu senti meu corpo paralisado. Uma força invisível parecia me segurar, me impedir de me mover. A cada palavra, mais e mais eu sentia como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. Tentei gritar, mas novamente minha voz falhou. Eu não sabia mais o que fazer. Tentei correr, mas meu corpo não me respondia. Meus pés pareciam estar grudados ao chão. Eu estava completamente à mercê daquela coisa que estava diante de mim. Foi quando a lanterna que eu carregava piscou. A luz se apagou completamente, e eu fiquei imersa na escuridão total. O som da respiração do homem se intensificou, e o vento aumentou, soprando com uma força tão violenta que parecia querer me derrubar. Eu caí de joelhos, tentando desesperadamente acender a lanterna novamente, mas por algum motivo não consegui. O homem se aproximava cada vez mais. Eu sentia a pressão do ar, como se ele estivesse me engolindo. Quando finalmente consegui acender a lanterna, olhei para frente, mas o homem havia desaparecido. A sensação de medo não foi embora, mas a visão dele estava sumindo com a escuridão que tomava conta do campo. No entanto, o campo não estava mais vazio. Algo se mexia, algo que eu não conseguia ver, mas que sentia. Algo estava se aproximando lentamente, mas sem fazer um único som. Corri para dentro de casa, desesperada, trancando a porta atrás de mim. Meu corpo ainda estava tremendo, mas dentro de mim, eu sabia que não seria a última vez que eu veria aquilo. Ele estava lá, me esperando. Ele estava esperando o momento certo para voltar. No dia seguinte, as coisas pareciam estar mais calmas, mas a sensação de que ele ainda estava por perto não me abandonou. Dona Olga e seu Jorge pareciam não perceber nada, mas eu sabia. Algo estava diferente. E embora as aparições tenham diminuído, eu sentia que ele estava mais forte, mais presente, e agora me vigiando ainda mais de perto. A fazenda seguiu com sua rotina, mas algo em mim nunca mais foi o mesmo. Não sei o que aquele homem queria de mim, não sei o que ele era, mas sei que ele ainda está lá. Quando a noite chega, eu fecho as cortinas, mas sempre me pego olhando, como se ele estivesse esperando na escuridão, apenas à espera de um momento de distração para voltar. Nunca mais consegui olhar para uma janela da mesma maneira. As cortinas não são mais só cortinas. Elas são uma barreira entre o que eu vejo e o que está lá fora. Um lembrete de que, por mais que o tempo passe, ele pode voltar, sempre que menos esperar. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Sua presença é muito importante para mim, e seu apoio essencial. Estou deixando na sua tela 2 vídeos que garanto que você vai gostar. Te vejo por lá.